A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 3 da Revista de Adultos da CPAD, ministrada pela diaconisa Jussi Maciel. A paz do Senhor a todos, boa noite. Vamos à Pai do Senhor. 6 do terceiro trimestre de 2025. O título da lição: A Igreja Não Conivente com a Mentira. Texto áureo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos capítulo 5 e o versículo 3. A verdade prática diz: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. A leitura bíblica em classe está em Atos, também, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Pastor Bruno, Paz, meu irmão. o senhor pode orar por Claro, nós? sem problema. Aproveitando para orar pelos nossos professores, os nossos alunos, especialmente aqueles que estão enfermos, e na dianteira o nosso pastor presidente, para que o Senhor o contemple com o milagre que ele precisa. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, por mais uma vez termos condições de chegar até aqui para estudarmos a tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, uma bênção especial para todos os professores que estão aqui, mas também aqueles que fazem parte desta multidão que tem se esforçado para poder ensinar a tua palavra. Abençoa para aquele santo a todos, com rica bênção dos céus. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que têm dificuldades, ó Pai, de chegar na nossa EBD. Tu podes também curar cada um deles. E assim também apresentamos nosso pastor presidente, que tem também, tendo, Pai, aquele santo desejo que tu chegues com a sua mão sobre a sua vida. Nós oramos aqui unidos para que o Senhor possa fazer algo conforme a tua vontade na vida do teu servo. Abençoa nossa irmã Jus, que está nos ajudando agora, ministrando a tua palavra, Senhor. Usa ela poderosamente, abre a nossa mente para que possamos entender a tua palavra. Essa é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Professora Jussi Maciel, com a palavra já. Amém, a paz do Senhor a todos. É uma grande responsabilidade, dá muito nervoso, mas vamos lá.
É um tema que, quando o irmão Márcio me falou, eu confesso que eu não me lembrava qual seria o assunto, mas quando eu li, eu digo, uau, que tema! E que eu me recorde, eu não lembro nenhuma lição tratar desse assunto, né, em escola dominical. E eu louvei a Deus por ele, porque é um assunto que precisamos nos aprofundar, nós precisamos tomar uma consciência, né, mais plena do que é o fator mentira dentro da igreja, o que é o fator mentira em nossas vidas, primeiramente, né? E se de fato nós, como cristãos, estamos vivendo essa verdade que é viver com Deus. Então, é um tema muito, muito forte. Eu li, reli, busquei algumas informações. O texto usado é bem conhecido, né, da igreja, de Ananias e Safira, são os personagens dessa lição de hoje. E nós vamos aqui tentar detalhar ponto a ponto. E eu gosto sempre de fazer uma aula, quando eu estou dando, né, aula, lecionando, com aplicações diretas à nossa vida, à minha vida, e que cada um de nós possamos tirar, né, e olhar para dentro de nós para ver se há alguma coisa, porque para mim toda vez que a palavra é explanada, ela vem nos confrontar quem nós somos, quem nós precisamos ser, e isso todas as vezes que ela é falada, e hoje não será diferente. Na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. A história de Ananias e Safira dentro da comunidade de Jerusalém revela a seriedade do compromisso com a honestidade diante de Deus e da igreja. Movidos pela cobiça e pela busca de reconhecimento, tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram um juízo imediato. Nesta lição, essa lição nos ensina que a mentira não apenas compromete nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. A justiça divina se manifesta para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade de temor, integridade e sinceridade na caminhada cristã. Então, logo nós vamos ver que Deus exige de nós sinceridade, honestidade, porque ele nos pede ser de santo como eu sou santo. E é um assunto que eu confesso para vocês que já tinha estudado sobre ele, eu tenho, porque é preciso nós olharmos para dentro de nós e ver o que é a mentira. O que é mentir? Será que eu e você mentimos? Será que isso está dentro de nós? Por que mentimos? Não sei se você já pensou a respeito disso. Antes de entrar propriamente no texto da lição, eu queria levar você a essa reflexão. Olha para dentro de você e busque. Será que eu minto em algum momento? Porque todos nós aqui somos cristãos. Todos nós conhecemos o Deus verdadeiro, que é a verdade, e que nos exige que andamos na verdade. Mas a gente sabe, eu mesma me avaliando, eu disse quantas vezes, às vezes a mentira é tão comum que a gente nem percebe que é mentira. A gente já está tão acostumado com, principalmente brasileiros, eu sempre falo o jeitinho brasileiro, de dar um jeitinho para cá, um jeitinho para lá, né? Tem pessoas até que dizem que omissão não é mentira, e para mim é mentira. Não, eu não menti, eu omiti. Não sei se alguém discorda de mim, mas para mim ela morre no mesmo contexto. É mentira. E a mentira nos é muito conveniente. Por quê? A mentira me protege, a mentira ela vai me poupar de um escândalo, vai me poupar de vergonha, vai me poupar de várias situações. Você já imaginou?
sobre isso? Como que a gente vive ou vê a mentira? Ela acaba sendo muito comum, mas não é para ser. Não é para ser. Eu e você precisamos buscar mais a Deus, para que vivamos em verdade plena. E quando nós somos confrontados com a palavra, eu sempre digo, toda verdade liberta. Toda a verdade, em qualquer circunstância, ela vai me causar libertação. Quando eu quero receber essa libertação, quando eu busco, porque a vida do cristão ela é isso, como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito, até a gente chegar a um grau de varão perfeito, como a palavra de Deus diz. E nós vamos ver que a mentira, a gente vai ver esse casal que eles não precisavam mentir. Mas a cobiça, o status, talvez, eles querendo parecer bons que nem os outros, porque todo mundo estava ali doando com sinceridade, mas eles não tinham essa sinceridade no coração. Mas eles queriam ter. Olha só, gente. Como que acontece? É como se o diabo fosse introduzindo aquilo até eles conceberem aquele grau de mentira. E a gente vai ver numa igreja que vivia o Pentecoste ali, os apóstolos curavam enfermos, os apóstolos, através da vida deles, tinham milagres, eles nem um minuto pensaram, vai ser revelado, né? Eles simplesmente estavam tão cegos já naquela cobiça, naquela sensação de, até mesmo, posso dizer aqui, conjecturando aplausos, as pessoas estão vendo, nós somos bonzinhos. Eu fiquei até imaginando, será que o valor da herdade que eles venderam era de um valor bem aguçado para que eles se sentissem, né? Importante, eles vão a metade, mas é um valor grande. Enfim, mas aqui a gente vê que eles queriam se sentir que nem os outros, mas aquele famoso que a gente vê muito, o espertão, né? No Brasil tem muito aquela pessoa que quer ser esperta, aquela pessoa que acha que é mais inteligente que os outros, é o famoso malandro que dizem também, né? Ele se acha tão esperto que ele vai fazendo as coisas dele, só que cristão não pode ser esperto. Não nesse sentido. O cristão, ele tem que temer ao Senhor em todo o tempo e saber que tudo nele, tudo na vida dele importa para Deus. E ele vive diante de Deus 24 horas por dia. Amém? Então, o casal, aparentemente descontencioso, achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprendemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Infelizmente, esses tempos que nós vivemos isso constantemente. As mídias sociais, o tempo todo, inventando mentiras, calúnias, difamação. E crentes, né, irmãos? Que não vigiam, que nem Ananias e Safira. Não tão vigilantes. E nós precisamos, eu gosto sempre de pensar em Noé. Por que Noé? O que tem a ver Noé com essa história, irmã Gilce? Porque eu digo que Noé, ele, em detrimento de uma nação, ele decidiu no coração e ele se propôs e permaneceu confiando no Senhor. E eu sempre digo, Deus conta comigo e com você. Ele não precisa de multidão, ele precisa de um que se coloque na brecha. Ele precisa de uma pessoa que vá testemunhar com verdade sobre Jesus. Buscar viver uma vida que agrada ao Senhor. Noé fez isso. Todos pensavam diferente por vários motivos. Mas ele que conhecia a Deus, eu vou crer e minha família vai junto, e ele constrói a arca em detrimento de uma nação. Então, eu gosto sempre de pensar que
Deus só precisa de um. E que possa começar comigo, que possa começar com você, que nesta noite, não só essa lição, que a gente não seja só ouvinte, mas praticante, que essa noite, a partir dessa lição, você possa olhar para dentro de você, começar a se autoanalisar, como a palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu olho para dentro de mim e vejo se tem alguma coisa. Porque a palavra de Deus diz assim, renovai-vos. Ele está falando que depende de mim a renovação da minha mente. É o meu desejo, é a minha busca, é a minha postura do que eu vou pensar. Como eu vou pensar, se os meus pensamentos agradam ao Senhor, se a minha conduta agrada ao Senhor, se o que eu estou vivendo, como eu estou andando, está de acordo com a palavra do Senhor. Tem que ser intencional, irmãos. Tem que ser, a gente tem que parar de estar acostumado com o ambiente da igreja, de ir para a igreja, voltar para a igreja e continuar do mesmo jeito. É preciso ter mudança de caráter, é preciso ter mudança de atitude, é preciso refletir a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Isso tem que ser buscado, desejado, porque eu creio quando eu leio a Bíblia. Eu creio que tudo que esses apóstolos viveram, nós podemos viver. Eu lendo, e noutra lição, nós perguntamos por que não acontece milagres. Por que a gente não vê curas que nem no passado? Por que a gente ora por batismo com o Espírito Santo e não acontece? E eu lendo a lição, eu digo, eis uma raiz, eis um motivo. Porque nós nos somos envolvidos por esse costume brasileiro, ou até mesmo a nossa vida, todo mundo mente um pouquinho, todo mundo faz assim, eu não preciso falar tudo, eu não menti, mas omiti, eu não preciso me expor. Quantas pessoas que às vezes ferem um irmão e dizem, não, eu já pedi perdão de Deus, está tudo certo, está errado. Se você ofendeu o irmão, você deve pedir perdão do irmão. Se você falou contra ele, a Bíblia diz que tem que falar e confessar para que você sare e para que a igreja continue santa. Mas nós estamos tão envolvidos no costume diário do que a gente vem trazendo dia após dia, a igreja como tem mudado, e nós somos essa igreja, quer dizer, cada um de nós temos uma parcela, uma responsabilidade de atitude diante de Deus e de santidade diante dos homens e diante de Deus. Então, é um chamado a uma responsabilidade muito grande. Ser cristão não é só ir para a igreja, dar glória a Deus, aleluia e voltar. É ser testemunha dele, alguém olhar para você e ver Deus na tua vida. E ver, de fato, uma pessoa que reflete o caráter de Cristo. Ver, de fato, uma pessoa que leva o amor de Deus, que fala em sinceridade, que da nossa boca sai a palavra de vida. Se eu não for falar algo que edifique, então calo minha boca. Se não for para contribuir para a vida daquele irmão, para a vida de uma situação, para que ela se resolva, então eu fico calada. Mas hoje a gente vê tudo ao contrário. Até brinco, às vezes na sala de aula, Deus não precisa de que ninguém defenda ele. Ele é santo e ninguém pode manchar a santidade de Deus. Ninguém toca em Deus, ele continua santo, independente dos nossos pecados. Então nós precisamos nos voltar e prestar mais atenção nesse tema de hoje. Esse tema mexeu muito comigo. Vamos continuar aqui. O ponto 1, a natureza satânica da mentira, né? A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar. Olha aqui. Pedro está dizendo que por que, Ananias, você deu lugar? Quem deu lugar? Ananias. A gente tem a mania de culpar o diabo, né? Ele só faz o trabalho dele. Mas se nós estamos em Deus, nós podemos repreender e resistir. Eu decido se eu vou pecar ou não vou pecar. Eu aprendi na minha caminhada cristã
Em milésimo de segundo, o nosso cérebro consegue detectar se está errado ou se está certo. O Espírito Santo que habita em nós também nos acusa. Aí a decisão é minha de escolha. Se eu vou levar adiante, às vezes nós nos sentimos até mesmo pressionados pelas pessoas ao nosso redor, e aí eu acabo mentindo, eu acabo omitindo, eu acabo contando uma vantagem que na verdade não existiu, eu acabo me vangloriando que na verdade eu não sou aquilo, e tudo isso é mentira, irmãos. Eu acabo falando, às vezes eu fiz algo tamanho 5, mas quando eu vou contar, eu enfeito, eu coloco purpurina, brilho, e aí eu me torno ali, diante daquela conversa, uma pessoa, nossa, que legal, olha como a mamãe José é legal, olha só o que ela fez, mas na verdade não foi isso. E tudo isso é mentira. Então a gente vê aqui que nós temos o poder da escolha. Eu já ouvi uma frase, eu não sei de quem é, mas na sua decisão ou na minha decisão, nem Deus o diabo se mete, porque Jesus morreu na cruz para nos dar o livre-arbítrio, o poder de escolha. O mais alto preço que Deus pagou foi para que eu e você tenhamos a liberdade de escolha. Ele não nos forçou, ele podia, como Deus, simplesmente fazer de nós bonecos para obedecer, mas ele nos deu liberdade. Então, toda essa situação de pecado que vem diante de nós, nós temos uma escolha. Agora, o que vai diferenciar é o meu temor a Deus. E a gente vai, daqui a pouco, falar mais um pouco sobre o temor. Então, Pedro pergunta por que, Ananias, Satanás encheu o teu coração. O que ele está dizendo? O diabo sussurra, mas eu seleciono. Eu tenho o Espírito Santo de Deus para discernir quando a fala aqui, as emoções ou as circunstâncias que estão vindo aqui vão agradar a Deus ou não. Mas Ananias não conseguiu discernir isso e foi envolvido pelo diabo. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por detrás de toda a mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimás, o mágico. O diabo será sempre mentiroso e ele nunca mudará. O ponto 2 vai dizer que a mentira como um ardil maligno. Satanás não abriu nem forçou Ananias a mentir. Não obrigou e nem forçou, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. Aí que a gente pode analisar. Todo pecado, ele tem um início. O diabo, como ele está bem falando aqui, é uma semente, ele lança. Mas se eu regar aquela semente, ela vai, ó. Então, lá vai de novo para a escolha. Eu tenho opção. Se a semente for lançada, eu posso muito bem repreender e resistir. Mas se eu alimentar, se eu for dando vazão, aí o inimigo conclui o que ele quer. Na minha e na tua vida. Como fez na vida de Ananias e Safira. A mentira é um dos seus ardis. A escritura é bem clara. Não dês lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Ele era um crente que comungava, que ia para os cultos direitinho. Mas ele deu. Então, mais uma atenção para nós. Porque é só vigiando que a gente resiste, irmãos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possuía a capacidade de induzir a fazer coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro, fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesma pecaminosas. Se você ter lucro, você ganhar dinheiro, isso não é pecado. Você ser conhecido, famoso, não é pecado. Mas a intenção de tudo isso é que leva a pecar. Como a intenção que eles tiveram aqui. Eles não precisavam, a gente sabe que não precisavam mentir. O texto é muito claro que Pedro não está pedindo para ninguém, não está forçando nenhum membro a contribuir. Era o próprio Espírito Santo. Era o temor ao Senhor.
era simplesmente a graça de Deus derramada na igreja de Jerusalém. Eles tinham ouvido pelos apóstolos, Jesus tinha ressuscitado, a gente já viu nas lições passadas, né, a lição do domingo maravilhosa sobre o amor, e eles viviam isso muito, muito forte. Essa graça foi derramada da vida de Deus sobre as suas vidas. Eles recém, de certa forma, comparado a nós, né, visto a ressurreição de Jesus, contada ali pelos apóstolos, e eles entenderam, viram o poder de Deus através de milagres, de feitos. Então, eles tinham um coração totalmente voltado ao amor de Deus, à graça de Deus. Então, era espontâneo, porque eles temiam, eles sabiam, meu Deus é vivo. Jesus, de fato, é o Senhor. Então, eles tinham essa liberdade, porque o próprio Espírito Santo agia ali com liberalidade. E agia na vida de todos. Mas, infelizmente, se a gente não vigiar, irmãos, cada um de nós somos sujeitos a cair. A Bíblia é muito clara. Quem está de pé, cuide para que não caia. Mas para eu resistir às astutas ciladas, os ardis do inimigo, eu preciso estar vigiando. Eu preciso estar olhando para mim e parar de olhar para o irmão, né? Eu gosto sempre de pensar, não sei nem se meu pensamento é correto, se os pastores que estão ouvindo estiver errado, me corrijam. Mas, assim, quando eu vejo algo que alguém fez contra mim, ou pecou, ou me magoou, ou caluniou, enfim, seja o que for, eu olho para mim e digo, Jesus, obrigada que não fui eu. E eu já fico em paz com aquela pessoa, sabe? E glória a Deus, Jesus, que não fui eu que caí na cilada do diabo, não fui eu que estou dando mau testemunho, não sou eu que estou fofocando, não é da minha boca que está saindo palavras que não sejam agradáveis. E eu digo, Senhor, me preserva, porque nós precisamos ter esse cuidado, ter esse zelo, querer que da nossa boca, irmãos, eu sempre falo isso, quem é da minha classe sempre já ouviu várias vezes, precisa sair palavras de vida, precisa sair palavras que possam edificar, que possam alimentar outra pessoa. E isso tem que ser intencional, eu preciso querer, eu preciso desejar isso, porque se eu conheço a Deus, e ele deseja que nós precisamos ser parecidos com ele. Como Paulo falou, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa consciência tem que ser diária em nós. Eu tenho que querer isso. Eu tenho que parar de querer só me envolver com algo externo, mas eu tenho que buscar a santidade de Deus. Eu tenho que buscar querer agradar a Deus, ser parecido com Deus. Tem que partir de mim, irmãos. Tem que partir de mim. E eu só vou conseguir isso se eu buscar uma disciplina. Sabias que tem tudo a ver com a disciplina da vida cristã? Se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se você não buscar fazer um devocional, você está vazio de Deus. Mas, irmão, porque todo dia eu ouço a palavra. Você não está tendo um relacionamento de intimidade. Você está vazio e o diabo, ele está o tempo todo buscando. E se nós não vigiarmos, nós podemos ser a próxima vítima. Nós podemos ser a próxima pessoa que ele vai usar. A gente vê o exemplo do próprio Pedro, que uma hora diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E daqui a pouquinho, o próprio Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Porque é uma questão de segundos se nós não vigiarmos. Ele nem percebeu, mas ele estava sendo usado. E nós, conosco, não é diferente. Então, precisa ser intencional. Eu até peguei esse... Eu não sei quantos conhecem, eu não estou fazendo propaganda não, tá, irmão Márcia? Mas quem conhece essa revista Obreiro Aprovado, é porque ela também, a CPD sempre linka os assuntos à lição. E só são, assim, pessoas que comentam ela, são pessoas altamente conhecedoras. E o tema é justamente a disciplina da vida cristã. E aí, ele elencou aqui os 6 pontos que nós precisamos. É isso, eu quero que você anote aí de preferência. Porque isso é uma disciplina. Quer dizer, eu vou me autodisciplinar, eu vou me policiar para executar isso, amém? Que é a disciplina na meditação e oração.
eu preciso, todos os dias, meditar na palavra e orar, fazer uma leitura anual de preferência. Nem que seja 1 hora, meia hora, você vai buscar ter essa autodisciplina, porque é necessário, é vida com Deus. Irmã, mas tu não sabe como é que é a minha rotina. Irmã, eu trabalho, eu saio muito cedo. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito. É propósito? Então você vai conseguir. Se não for propósito, não vai conseguir. Mas se for um propósito, for um foco, um objetivo, um alvo, você vai conseguir. Amém? Aí o outro, ele diz assim, a disciplina do jejum bíblico. Sabia que tem muito crente que no jejum nem lembra disso? O jejum, ele não é para mim fazer campanha de apelo a Deus, Senhor, eu vou jejuar 3 dias para te me dar isso. Não é para fazer barganha, é para te santificar. É para mortificar a tua carne. É para você poder vencer a mentira. É para você vencer a tua carne. Então, eu faço jejum para me santificar, para ter sensibilidade ao Espírito Santo, para buscar diariamente ouvir a voz de Deus. Quando a gente está em jejum, eu creio que vocês, como cristãos, têm essa experiência. Você fica mais sensível ao Espírito Santo. É notório. O outro que ele diz aqui é a disciplina do estudo devocional. Quer dizer, você lê a Bíblia e tenta escrever aquilo que você recebeu da palavra de Deus, para que ele fique guardado no teu coração. A disciplina da pureza. O que significa isso, irmã Jússi? Eu seleciono os pensamentos. Quando vem pensamentos que não agradam a Deus, eu posso repreender em nome de Jesus. Eu posso simplesmente ver o que eu coloco diante de mim. Será que o filme que eu assisto, ou qualquer tipo de programação na TV ou no celular, será que Jesus se agrada disso? Será que ele assistiria comigo e aprovaria? Eu estou buscando pureza. Porque a Bíblia fala que a gente tem que vigiar com o que a gente coloca diante dos nossos olhos. E eu vou selecionando. Isso é uma busca de disciplina que eu tenho com intenção de buscar, amém? E aqui a outra é a disciplina da submissão e serviço. Vocês precisam ler essa revista, gente. Submissão e serviço. Ser submissa às autoridades. Se o Senhor colocou. Eu sei que tem um monte de gente que discorda de mim. Mas eu, Jusileide, procuro crer no Senhor Jesus. Crer no Deus Todo-Poderoso. Independente das circunstâncias. Eu sempre brinco que Deus dá Dário, não sei quem entende essa minha fala, e Deus dá Nabucodonosor. Nabucodonosor era peia no povo, colocava o povo para escravizar, foi tudo permissão de Deus, não foi? Foi. E Dário orava e jejuava por causa do Daniel. Olha o cuidado de um rei, porque é Deus que coloca, ele que destrona. Então eu sirvo a Deus, então eu obedeço a minha liderança como ao Senhor, no sentido de saber que é Ele que é o dominador de todas as coisas. E quando Ele faz, eu não tenho dúvida, porque se eu tivesse, eu não seria crente. Que aquele que pecar, ele vai ter o dia dele de chegar, que nem aqui foi rapidinho. Foi imediato. Tem muito crente achando que pode mentir, pode fazer acontecer e tá tudo certo, que Deus não tá nem vendo. Talvez Deus esteja cego, né, irmã Edla? Talvez Deus está dormindo, não está vendo não como é que eu estou procedendo. Mas ele está vendo. E esse dia chega. E a última aqui é a disciplina da língua, que tem tudo a ver com a lição de hoje. É ou não é verdade? Da língua, o que eu falo. O que eu estou falando, de que forma eu estou falando. Porque a Bíblia nos ensina que eu posso falar e aconselhar meu irmão no erro, mas ele diz em amor. Hoje a gente não pode falar com ninguém, que todo mundo fica magoadinho, fica estressadinho. Porque, irmão Márcio, eu entendo que esse irmão não está lendo Bíblia. Posso estar errada, mas falta essa disciplina. Porque quem tem o Espírito de Deus sabe se submeter, porque confia no Senhor. Tem uma característica de Deus
é a justiça, que eu confio demais. Ele é justo, ele não pode simplesmente não fazer justiça. Então, ele faz. Então, quando alguém pecar contra você, quando alguém errar contra você, fique tranquilo. Não se apavore, não se atemorize. Só deixa Deus agir. Ele é nosso advogado, eu não preciso fazer nada, eu não preciso abrir a boca. Eu sempre digo, quem tem advogado não fala. Amém? O ponto 3 diz assim, ó, não subestime o inimigo. Eu me lembro de minha avó, nesse texto. Ela dizia, não cutuque o cão com vara curta. Quem já ouviu essa frase? Ela dizia justamente porque, às vezes, tem aquele crente que acha que eu piso na cabeça do diabo, eu dou como é que é? Um chute na cara do cão, e não sei o quê. E tem tantos, né, jargões, mas espera aí, que nem é assim, não. A gente tem que saber que o nosso Deus, ele é poderoso. Mas eu não preciso simplesmente subestimar o inimigo, não. Não é prudente. Né? E a gente vê aqui, ó, o apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se, por um lado, não podemos superestimar o inimigo, quer dizer, colocar ele achando que ele pode, né? Visto ele ter sido derrotado na cruz, como muitos falam, o diabo já foi derrotado, não sei o que, a gente tem que vigiar o que a gente fala, irmãos. Por outro lado, não podemos superestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestir de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metondeia, de onde procede nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Que vigiemos. O diabo não tem pressa para você cair na rede dele, não. O diabo não tem pressa se hoje ele não conseguiu te convencer do pecado. Simplesmente para você cair. Ele vai com cuidado, minuciosamente, ali detalhando, usando estratégias para que na hora certa, se você alimentar esse pecado, simplesmente ele te vence. Então, a gente tem que vigiar. Vamos correr, que a hora já foi, né, gente? O ponto 3. Mentir é uma escolha. Eu já falei bem disso. Mas só para falar aqui no isso fica ainda aqui no mesmo ponto 2, só vou ler esse finalzinho. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu, para agir da forma que ele agiu. Tanto ele como a sua esposa, que foi conivente com a ação dele. Tomara uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Vai depender de que caráter eu tenho. Vai depender de quem eu sou. Como eu sou instruído, na verdade, Deus ou não. Se eu vou temer a Deus ou não. Ele tem uma natureza de caráter. Quem mente, tem até um jargão aí popular, que se a pessoa mente, até roubar ela pode. Né? Olha só o grau que vai a mentira. É necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força extrema que nos obrigue a praticá-lo. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Essa consciência também nós devemos ter. Se eu pequei, se eu errei, o que a gente mais vê. Ah, irmão, foi o diabo, foi a carne. A carne é fraca, né, irmão? A carne é fraca, irmão, não resisti.
Ai, mas por que todo mundo faz? Não, é uma escolha. E toda escolha te leva a algum lugar. E mais uma coisa, toda escolha que você fizer vai ter uma consequência. E é aí que a gente deve pensar. O ponto 2, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram a decisão livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. Ananias, ouvindo estas palavras, expirou. A sentença deles foi imediata. Pela escolha que ele fez, ele não precisava, ninguém forçou, ninguém pressionou ele de nenhuma forma, nem ele nem a esposa. Aí eu entro aqui rapidamente em casamento, porque a aliança do casamento ela é muito forte e é para a glória de Deus. Mas eu, como esposa, ou mesmo como marido, eu não posso ser conivente com o pecado dele. A Bíblia não me permite isso. Safira poderia ter até aconselhado o esposo, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. Ela podia dizer, marido, não vamos fazer isso. Marido, em nome de Jesus, né? Sangue de Jesus tem poder na tua vida, homem. Não deixa, não vamos passar por isso, não precisa. Se você não quer dar, então a gente não dá, ninguém está pedindo. Mas se a gente for dar, vamos fazer certo. Se não está no nosso coração, não está. Ninguém está olhando. Mas eles foram pressionados por justamente o texto aqui, o comentarista fala de ardis, e a palavra de Deus também fala, porque por sussurros do próprio inimigo, convencendo dia após dia de uma atitude que levariam eles ao pecado. Então, como esposas, como marido, nós não devemos que sejamos canal de bênção para o nosso cônjuge. Que se meu cônjuge quer fazer algo errado, que eu desça em oração, que eu faça algo, mas não permita. Não seja conivente com ele. E para nós somos mulheres, que a palavra de Deus que é nós que santificamos, né? Eu acho que não tem nenhum texto que fala que o marido santifica. Acho que só tem da mulher. E que edifica também. Então, o nosso papel é muito importante. Amém? Mentir tem consequências. Também já falamos um pouco disso. Aí eu vou só falar aqui que eu estou correndo já, irmão Márcio. Contudo, o preço pago por essas ações, que é justamente a mentira, você mentir, foi muito caro, custou-lhe a própria vida. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? A gente conhece um bocado, né? Às vezes a gente até tentou, irmão, não faça, irmão, não vá por aí. Não sei o que. Aí vai, depois está lá lamentando. Hoje eu recebi uma ligação, a pessoa não se identificou, mas queria tomar um conselho. Olha a situação complicada. Ela caiu em pecado, certamente como era uma jovem, caiu e foi pedir conselho e alguém disse, confessa para o teu pastor, teu dirigente, enfim. Ela confessou como orientada para receber a disciplina. E, infelizmente, a pessoa, o pastor, não vou dizer aqui quem é, se é pastor, se não é, mas convidou ela para ter relação. Olha que loucura. E ela ficou mais apavorada. Irmão, o que é que eu faço? Olha o escândalo da família, da igreja, não sei o quê. Eu disse, então, aí que tem um detalhe, irmãos. Tem muito crente que acha que tem que ser advogado de Deus. Tem muito crente que acha que tem que abrir a boca. Tem que falar, porque as pessoas têm que saber, porque as pessoas têm que ser lá. Então, é o justiceiro, né? Mas tem que vigiar, porque a boca que está sendo, que é a sua. E toda palavra dita, nós tomaremos conta, a palavra de Deus diz. Deus tomará conta de tudo que sai da minha boca. Então, eu tenho que ter cuidado. O que eu orientei? Ela se preocupou com a igreja, se preocupou com a família dela, que se os pais soubessem fazer um alarde, eu digo, minha filha, você é adulta,
Você não cedeu, não é verdade? E você pode se dirigir ao pastor que é superior a ele e falar. Porque é preciso confessar. Porque ele precisa ser afastado. E aí, quem contar para a esposa dele, se ele for contar, já é ele e o pastor, e a tua mãe não precisa saber. Eu entendi assim. Porque tem situações que a gente não precisa, irmãos. Quanto menos pessoas souberem, por que a pessoa vai saber do pecado do outro? Em que ela vai ser edificada? Diz para mim. A Bíblia diz que da minha boca tem que sair palavra de vida, que edifique, que fortaleça. Para que eu vou contar o pecado dos outros? Diz para mim. Não sei se vocês concordam, quem quiser falar, pode falar. Mas quando eu leio a Bíblia, ele só tem que sair palavra de vida. Então, se eu preciso vigiar muito o que eu vou falar, para quem eu vou falar, quando eu vou falar e por que eu vou falar. Então, ela é uma adulta, ela não precisa expor a vida dela, porque tudo vai ser exposto. Ai, mas ela está escondendo. Não, não, não. Deus é Deus. E como eu falei há pouco, ele é justo. Essa pessoa, se não por ela, mas eu creio que pelo próprio Deus, irá prestar conta, irmãos. Se eu não creio nisso, para que eu estou na igreja? Sou meio radical, né? Mas é porque assim que eu falo para mim, Júcia, se tu não crê que Deus pode fazer, que tu tem que dar uma mãozinha, que tu tem que fazer alguma coisa, então, minha amiga, eu creio em Deus. Eu creio que ele é justo juiz. Eu não preciso fazer nada. Ele vê. Amém? Então, uma situação bem delicada que a gente, infelizmente, acontece muito nas igrejas. Concluindo, quantos minutos eu tenho, irmão Márcio? Já acabou? 5, glória a Deus. Eu queria ler com os irmãos a igreja que repele, que é o nosso tema, né? Que repele a mentira, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro da igreja e fora da igreja. A palavra temor traduz no grego. Eu já li esse? Não. Fotos, que também fotos, né? Fobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida como sentido de medo, né? Contudo, aqui nesse texto, o sentido é de reverência. Eu gostei muito dessa tradução, né? Eu confesso que talvez não, pelo menos se sabia, não lembrava. E respeito. Lembrar isso aqui foi muito bom. Porque é isso que eu entendo que nós precisamos todos os dias ter consciência que eu vivo para Deus, que eu pertenço a Deus, que eu tenho um dono, que eu não vivo mais do jeito que eu quero, mas eu vivo sob a submissão, né? E amor a Cristo. Logo, as minhas vontades, os meus desejos, o que eu acho, deixo de achar, tem que ser tolhido para que a vontade dele seja cumprida na minha vida. Então, temor não é só ter medo, mas ter reverência, consciência de quem Deus é. Inclusive, me lembro agora do texto de Jó, que para mim ali é muito lindo, quando diz que Jó adorou. Chegou a notícia de que os gados tinham morrido, que levaram toda a fazenda dele foi queimada, que os filhos morreram, e o texto diz: Jó adorou. Para mim, eu traduzo como Jó reconheceu que mesmo essas calamidades vieram de Deus. Foi permissão de Deus. Quando ele adora, ele reconhece quem Deus é, que é governador de todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Jó tem a nítida consciência que eu e você precisamos ter, que nada foge ao controle de Deus. Ele adorou, reconheceu que Deus e era soberano, mesmo em meio à calamidade, mesmo em meio à situação tão complicada que ele estava vivendo ali. E esse temor, essa reverência, esse respeito
que nós devemos ter essa consciência diária para que a gente possa estar vigilante, para que a gente possa resistir, saber que Deus é Deus, saber que Deus é dominador de todas as coisas e que Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Eu gosto de lembrar que Ele nos amou primeiro, então nós temos liberdade em Cristo. Amém? Como em Atos 2:43 e outras passagens neotestamentárias. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado os danos irreparáveis. Esse é o julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão sério é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Ninguém é dono da igreja, só existe um dono que é Deus. Quem acha que faz e acontece dentro da igreja achando que é dono, olha aqui o resultado. Né? Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente. Eu gosto assim, eu faço assim. Tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, pensando que não será sujeito ao julgamento divino. Ele será. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais, aquilo que eu falei lá no início. A gente hoje ora para Deus batizar com o Espírito Santo, ora para curar, a gente não vê. E aí eu fiz essa pergunta para mim mesmo, lendo essa lição. Jesus, será que a mentira tem a ver? Será que nós temos buscado a santidade de Deus para que a gente possa viver esse poder? Porque ele disse, sinais seguirão os que querem em meu nome. Era para nós, eu e você estamos expulsando demônio, né? Fazendo milagres, tanta coisa. A prova disso é a manifestação de dons espirituais que levou os apóstolos a fazer milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica, por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Conforte. Amém? Eu posso só ler esse auxílio bíblico? Evite que o pecado germine. Tomás de Kempis escreveu: em primeiro lugar, chega à mente um simples pensamento sobre o mal. Então, chega à mente uma forte impressão do mesmo, do mal, né? Do mesmo. E depois o deleite no mal, com um impulso de praticá-lo. Que é aquilo que a gente falou, tentando explicar, né, mais um pouquinho. O inimigo, ele primeiro lança a semente. E se você não vigiar, se você não repreender, se você não buscar vencer esse pensamento, essa maquinação que ele te sugere, ele vai só continuando a dar os passos até você praticar. E, finalmente, o consentimento. Essas palavras descrevem o caráter gradual do pecado. E de todo pecado, tá, irmãos? Ananias e Safira se deixaram encantar por Satanás. Deixaram seu amor a Deus ceder o lugar à concupiscência pelo ouro. Eles queriam status. Eles queriam... É interessante que eles invejaram a bondade dos outros, né? Eles invejaram, geralmente as pessoas realmente querem fama de outra forma, mas as pessoas ali, os crentes estavam sendo bons, honestos, sinceros, mas eles queriam, até mesmo posso dizer, ser superior, porque, como eu falei no início, eu entendo que para eles praticarem isso, devia ser uma herdade com um valor bem considerável, que eles ficaram com pena, né, com a avareza de dar tudo. Vamos maquinar, a gente vai sair de bonzinho, todo mundo vai dizer, nossa, como eles são honestos, como eles são legais, são generosos, né? Mas maquinaram por causa de ganância. E aí a Bíblia já diz que o dinheiro, não que seja pecado,
mas a raiz de todos os males, porque muitos cristãos e muitas pessoas se vendem por isso. Houve, no entanto, um tempo em que tinham a possibilidade de resistir à tentação. Eu e você sempre temos esse tempo, essa possibilidade de resistir à tentação. E a lição que tiramos é: evite que o pecado germine. O pecado começa com um pensamento. É nesta altura que se trava a batalha decisiva contra o pecado. Devemos nos apegar firmemente à doutrina bíblica de que o diabo pode ser resistido. Tiago 4, tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, eu posso dominar, você pode dominar. Não vamos deixar que o inimigo lance a semente e a gente vá colhendo, vá ali semeando, regando aquela semente, a palavra correta, às vezes com coisas tão simples do dia a dia da vida cristã. A gente sempre fala, uma irmã que passou e não te deu a paz do Senhor, aí o inimigo lança a semente. Ela não gosta de ti. Ela está te desprezando. Isso e aquilo. Aí você vai alimentando, e daqui a pouco você não fala mais com a pessoa. Eu até ontem conversei com minha irmã, porque ela chegou falando de uma pessoa, e eu disse, não, irmã, não acredita, é mentira. Porque eu não preciso acreditar nisso, eu posso bloquear isso. E se eu quiser saber a verdade, eu posso ir com o meu irmão. Não preciso ficar espalhando daqui para acolá. Quando chega no meu celular, graças a Deus que nem me manda, porque eu acho que já me conhece. Nem me manda essas coisas, porque se chegar, eu simplesmente vou deletar e vou repreender a pessoa. Mano, faça isso em nome de Jesus. Quando for uma bênção, uma vitória que me edifique, tu me manda. Do contrário, não quero saber de nada. Já basta os meus pecados. Tá sabendo dos outros? Paciência, né? Já basta os meus. Eu tenho os meus e tenho que dar conta deles. Eu não preciso ficar sabendo do pecado de ninguém, da vida de ninguém. A Bíblia diz que é santo, santifique-se mais. Então, o que não vai me edificar, sai fora. E aí eu fiz questão de falar para ela, olha, irmã, isso é mentira, não leve adiante, porque a gente conhece, às vezes, as pessoas que vai falar, vai começar a ter raiva daquela pessoa por uma mentira. Você vai alimentando a semente e aí concebe o pecado. Amém? E é até aqui, até aqui que já acabou meu tempo, né? Se alguém Amém. falar, tiver dúvida, né, irmão Márcio? Pode perguntar para o irmão Márcio. Amém, professora Júlia.